Nós aceitamos a esse Deus, a esse Cristo, a sua palavra, e estamos mostrando àqueles que ainda não conhecem como pode se convergir nesse Senhor Jesus, aceitar a sua proposta, aceitar o seu meio político, porque nunca deixa de ser uma política. É uma política entre o bem e o mal, né? Aceitar o seu meio político para que através deles alcançamos a salvação e sermos um predestinado de Deus, né? Antes da fundação do mundo, é como nos mostra em Provérbios 8, 22 a 36, bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E Cristo se regozijava com os filhos dos homens. A escolha é de homens irrepreensíveis. Estes são os predestinados para filhos por meio de Jesus, conforme a bondade de Deus, o Pai, e conforme a sua vontade. Através do sangue de Cristo, Jesus, somos redimidos de nossos pecados. Esta bênção é derramada por Deus com prudência e sabedoria sobre aqueles que fazem a vontade de Deus. Não é sobre muito, não. É sobre aqueles que fazem a vontade de Deus. Através da plenitude dos tempos, tudo acontece, tanto as do céu como as da terra. Que é plenitude dos tempos? Há quanto tempo Deus fundou o mundo? Não sabemos. Mas em que tempo Deus fez a separação dos mares e a terra? Isto sabemos, há quase 7.000 anos atrás. Você nasceu em 1950. Em 1966 você já tem a consciência das coisas. Em 1970 alguém fala desse maravilhoso evangelho a você. E você aceita e crê. Na sua posse de vida, ou seja, na sua plenitude deste tempo, você que se converte, daí então você é um chamado. Se você passa a praticar a palavra de Deus com responsabilidade e irrepreensivelmente, você é um predestinado para ser salvo. Então é delicado, não é como alguém pensa que é de qualquer maneira, não. Efésios, capítulo 1, verso 11 ao 14. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Interessante. Se nós formos mais além, se torna mais polêmico. Quando nós cremos nele, quando nós passamos a ouvir a sua palavra e praticar a sua palavra, ele nos dará o Espírito Santo. Quando ele nos dá o Espírito Santo, aí nós passamos a ser filho de Deus, ou seja, possessão de Deus. Se você vai mais adiante, então aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, não aceitam a palavra de Deus, não é possessão de Deus, é criatura de Deus. Essa é a diferença. Por isso que traz polêmica. Mas é a verdade, não tem como mudar isso aí. É a verdade. Então, antes da fundação do mundo, estes propósitos de Deus já ficou conhecido e agora está sendo manifestado em vós no final dos tempos, né? Por quê? Porque se nós fomos escolhidos nele para ser seu filho, já é possessão dele. E se nós ainda, muitos que vão ser escolhidos, que nós não sabemos, ainda pode ser possessão. E o restante? Ah, então Deus é mau. Não, Deus é muito bom. Mal é você que não quer servir a Deus. E Ele dá o sol, a chuva, a comida para todos. Então Ele é muito bom. O joio com o trigo. Ele é muito bom. Você é que é mau, que não quer fazer a vontade de Deus. Aí é bem diferente.
É aquele estudo que nós fizemos sábado passado, né? As pregações que colocam Jesus como mentiroso. Eles pregam errado e aí Jesus passa a ser mentiroso porque Jesus falou certo. E eles querem fazer prevalecer aquilo erro que eles estão cometendo. Então quem que é bom nessa história e quem que é ruim? É muito simples de ver. Só que as pessoas não veem, sabe por quê? É aquela a parábola que Jesus fez da semente, do semeador, né? Aí perguntaram no final, por que você fala em parábola? Eu falo em parábola porque vós entendeis, porque eu estou ensinando, né? Mas eles, vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouvem e não entendem, para que não chegue a salvação até eles. Por quê? Se você sabe que esse copo deu um vidro de má qualidade, você não vai pôr ele à venda. Se você sabe que esse copo deu um vidro de má qualidade, você não vai querer ele dentro da tua casa, porque é de má qualidade. Assim é Deus. Ele está fazendo tudo para que nessa nova reforma do mundo, na vinda do Senhor Jesus Cristo, vão ficar os que prestam. Os que não prestam é descartável. Vaso de honra e É, vaso é por isso que temos que pregar o Evangelho a todos, pois não está escrito na testa de ninguém se ele é um predestinado ou não. Por tudo isso que Davi escreveu em Salmo 139, capítulo 1, do verso 1 ao 17. Pode. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondes de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Aí. Olha como é profundo. Se a pessoa não está preparada, ele não chega à profundeza desse estudo, dessas palavras de Jesus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu estava falando para minha mulher de noite, quando a tua mente não está te acusando de nada, você pode dizer, igual disse Moisés no Salmo 90, quando ele termina o Salmo 90, ele falou, Senhor, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Se ele não tivesse feito coisa boa, como que Deus ia confirmar? É porque ele tinha certeza que estava fazendo coisa boa, que a sua mente não estava lhe acusando de nada. Por isso que ele pediu a confirmação de Deus. Né? Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Então,
passa em branco para as pessoas. Mas aquele que define as profundezas do conhecimento de Deus, guarda tudo isso. Né? Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. É profundo. Se você pensar coisa ruim, como você vai ter parte com ele? Hã? Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. De antemão, ainda a palavra não me chegou à boca e à língua, e tu, Senhor, já conheces todas o que eu vou dizer e o que não. O livre-arbítrio é controlado por Deus. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Nós vamos ver isso aí mais lá na frente. Peça um pouquinho. Mais lá na frente nós vamos ver isso aqui. Como é interessante isso aqui. Quando nós vamos lá já no final do estudo. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado. Não posso atingir, lógico. Não pode atingir, porque a distância entre nós e Deus é muito grande. Mesmo que possamos ser chamados filhos de Deus. Mas um privilégio nós temos, que nós conhecemos a mente de Deus, que é a palavra dele. No Testamento por onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não tem. Por quê? O que é o espírito? O fôlego de vida, isso é dele. Para você viver, você tem que estar usando isso dele. Não é teu. Nós também vamos ver isso lá na frente. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterás. Se digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite e escuridão, até as próprias noites não te serão escuras e as trevas e as luzes são as mesmas, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. É como se fosse isso. Porque nós somos terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles. Escrito, determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, este é o predestinado. Louvado seja Deus. Que preciosos são para mim, Senhor, os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. É muito profundo. O crente que quer servir ao Senhor de maneira correta com a sua palavra tem, primeiro, guardar os mandamentos de Deus. Transgressão de lei é pecado. E em 1 João 3 e 4,